E se o maior inimigo da verdade não se apresentar como um monstro, mas como um cordeiro? E se o perigo mais mortal do Apocalipse não for a força brutal da primeira besta, mas a sedução silenciosa da segunda, que fala como dragão, mas parece inofensiva? No capítulo 13 do Apocalipse, João descreve uma criatura que surge da terra com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas cuja voz revela o engano. O paradoxo é este: como algo que se parece com Cristo pode, na realidade, ser a boca do inimigo? Essa é a chave esquecida. A segunda besta não conquista pela violência, mas pelo disfarce. Ela se veste de religiosidade, realiza sinais e engana multidões para adorar a primeira besta. Muitos leem esse texto apenas como uma cena simbólica do futuro, mas ignoram que a sedução do falso espiritual já caminha hoje em nosso meio. Você já se perguntou como diferenciar a voz do cordeiro da voz que apenas imita sua aparência? Escreve aqui embaixo e fique até o final, porque no meio do vídeo eu vou te mostrar a revelação que conecta esse texto a um sinal profético que está diante dos nossos olhos. O engano mais perigoso é o que veste a pele de um cordeiro. João, exilado em Pátimos, estava cercado pelo silêncio das pedras áridas e pelo vento constante que vinha do mar. O Império Romano ainda dominava com mão de ferro, e os cristãos eram minoria, perseguidos por não se curvarem diante do culto ao imperador. Foi nesse cenário de isolamento e dor que ele recebeu a visão registrada em Apocalipse 13. Depois de contemplar a besta que emergia do mar, ele escreve: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Essa descrição cria um contraste dramático. Se a primeira besta representava o poder político e militar, a segunda se ergue de forma diferente. Ela surge da terra, não do mar revolto, mas de um solo aparentemente firme e tranquilo. Sua aparência lembra um cordeiro, símbolo de mansidão, pureza e até de Cristo. Porém, sua voz é de dragão, a mesma voz que em Apocalipse 12 é atribuída a Satanás. Imagine João sozinho, diante de céus abertos, vendo uma criatura que mistura o sagrado e o profano em uma única figura. A revelação não era apenas sobre monstros apocalípticos, mas sobre sistemas e poderes capazes de enganar até os mais devotos, ao se apresentarem como se fossem a própria fé verdadeira. Nem todo cordeiro que aparece é enviado pelo pastor. Muitos leem a descrição da segunda besta apenas como um personagem místico do fim dos tempos. Mas existe um detalhe que muda tudo. João diz que ela tem aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Essa é a chave esquecida. A besta da terra não vence pela força, mas pelo engano religioso. Ela não se levanta contra a fé de forma direta, ao contrário, imita a fé verdadeira. Esse é o disfarce mais perigoso. O cordeiro, em toda a Bíblia, é símbolo de Cristo. Ver uma besta com aparência de cordeiro, mas com voz diabólica, significa que o maior perigo não é o ateísmo declarado, mas a falsificação da adoração. A segunda besta realiza sinais, opera milagres e convence multidões a adorar a primeira besta, transformando mentira em devoção. É a distorção da fé usada como ferramenta de poder. Por que muitos erram nessa interpretação? Porque procuram apenas no campo político, esperando líderes visíveis e regimes totalitários, quando, na verdade, a visão fala também de forças espirituais que se disfarçam em religião. O que muda quando entendemos essa chave? O maior engano é espiritual, não apenas político. O inimigo não vem com máscara de ódio, mas com aparência de piedade. A vigilância não é só contra governos, mas contra doutrinas que se afastam do Cordeiro. Se isso fez sentido para você, deixa o like e diz de onde você está assistindo. O falso nunca se apresenta como falso. Ele sempre veste a pele da verdade. Muitos dizem: se a segunda besta representa engano religioso, como acreditar nisso se ainda não vemos uma religião mundial única
que comande todos os povos. Essa objeção é comum, porque a maioria espera que o cumprimento seja literal e visível, como uma instituição centralizada que obrigue toda a humanidade a se prostrar. Mas o texto de Apocalipse 13 é mais profundo do que isso. João descreve que a segunda besta realiza grandes sinais e engana os habitantes da terra para que adorem a primeira. Isso mostra que seu papel não é governar politicamente, mas legitimar espiritualmente. Sua força não está em exércitos, mas em seduzir corações com aparência de santidade. Jesus advertiu em Mateus 24 que surgiriam falsos profetas capazes de realizar sinais para enganar até mesmo os escolhidos. Isso ecoa exatamente a função da segunda besta. A história confirma. Sempre houve movimentos religiosos que se aliaram a poderes políticos, usando a fé para legitimar impérios, regimes ou ideologias. A besta da terra é a face espiritual do engano, que convence a multidão a aceitar a dominação da besta do mar. O paradoxo se resolve. O maior inimigo da fé não é o ateísmo declarado, mas a religião distorcida que fala em nome de Deus, mas serve ao dragão. A voz do dragão pode vir de uma boca que se parece com a do cordeiro. Se a segunda besta é o símbolo do engano religioso, isso significa que o perigo não está apenas nos sistemas grandiosos do mundo, mas também nas pequenas concessões que fazemos quando confundimos aparência com essência. João descreve um poder que parece cordeiro, mas fala como dragão. E essa é a lembrança de que nem tudo que soa espiritual tem origem em Deus. O primeiro passo prático é discernimento constante. Isso exige examinar tudo à luz da palavra. Não basta seguir sinais, milagres ou discursos atraentes. O próprio Jesus alertou que muitos viriam em seu nome, mas não seriam dele. Discernir é aprender a reconhecer a diferença entre a voz do pastor e as vozes que apenas imitam sua linguagem. O segundo passo é fidelidade na adoração. A besta deseja atrair louvor para o falso, mas o cordeiro permanece o único digno. A aplicação é simples e prática. Escolha todos os dias adorar a Deus em espírito e em verdade, mesmo quando o mundo oferece atalhos mais fáceis. Ser fiel em coisas pequenas é a prova que fortalece o coração para resistir às pressões maiores. Essa revelação não é apenas um aviso distante, mas um chamado pessoal. O Apocalipse aponta para realidades eternas, mas também para decisões de agora. E no final você terá que escolher. De quem é a voz que guia o seu coração? O dragão engana multidões, mas o cordeiro guia os que reconhecem sua voz. Agora que você conhece o mistério da segunda besta de Apocalipse 13, a pergunta não é apenas quando ela aparecerá, mas quem você vai ouvir? Você seguirá a voz do cordeiro, que conduz à vida, ou dará ouvidos ao dragão disfarçado de piedade? Essa é uma decisão que nenhum de nós pode evitar. Se a sua escolha é clara, escreva nos comentários: eu escolho o cordeiro. Essa declaração não é só uma frase, é um testemunho público da sua fé, uma forma de marcar diante de todos que você não será enganado pelo disfarce do inimigo. E se essa mensagem abriu seus olhos, inscreva-se e ative o sino. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar no mistério da marca da besta, um dos símbolos mais temidos e mal compreendidos de toda a profecia. Você não vai querer perder essa revelação. E se deseja ir ainda mais fundo, unindo-se a uma comunidade que busca discernimento e verdade, considere tornar-se parte do nosso espaço de membros. Ali compartilhamos reflexões exclusivas e estudos antecipados para fortalecer sua caminhada espiritual. Lembre-se, o disfarce pode enganar multidões, mas nunca engana o cordeiro que conhece os que são seus. Só quem ouve a voz do cordeiro resiste ao rugido do dragão.